E aí, gente? E o nosso cérebro? E o cérebro das nossas crianças e adolescentes? Qual o impacto que as novas mídias digitais têm sobre o cérebro de nossas crianças e adolescentes? A Sociedade Brasileira de Pediatria deixa um alerta extremamente importante relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes, que sempre foi algo presente na humanidade. Apenas que agora, nestes nossos tempos de século XXI, nós temos a modalidade desses abusos relacionados às mídias digitais. Muito importante este alerta, que todos os pais, educadores, pediatras, de uma maneira geral, estejam atentos e orientem as suas crianças e os seus adolescentes quanto à possibilidade de abusos sexuais com base nas mídias sociais. É um alerta extremamente importante de proteção a esses seres em desenvolvimento e crescimento. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil também chegou à internet e aos meios digitais. A gente sabe que ainda a maior parte dos casos de violência acontecem no contexto familiar e presencialmente. Os dados do Disque 100 são assustadores, um volume grande demais de violência que acontece praticada por pessoas próximas, padrastos, pais, tios, padrinhos, vizinhos, e que vitimizam essas crianças e adolescentes no Brasil. Algumas dessas violências presenciais têm sido filmadas, fotografadas e compartilhadas digitalmente, porque há um mercado criminoso global de interesse nessas imagens e tem um valor monetário nessas imagens, nesses vídeos de abuso sexual contra criança e adolescente. Tem outros fatores, outros cuidados que podem aumentar a ausência desses cuidados ou a atenção a esses cuidados pode aumentar ou diminuir a exposição de crianças e adolescentes a uma série de riscos na sua experiência na internet. Primeiro, a falta de consciência dos pais e das mães sobre esses riscos. Os pais sabem os riscos que estão postos uma vez que oferecem ou entregam um tablet ou algum dispositivo ligado à internet? Sabe por onde seus filhos e filhas navegam? Conversam abertamente sobre essa questão. O diálogo é peça fundamental. Embora controles parentais podem ajudar, eles se limitam a um determinado dispositivo. O diálogo, ele nunca sai de moda. Uma família que dialoga constantemente com seus filhos e suas filhas, que falam sobre os riscos, falam sobre os danos, falam sobre os perigos, elaboram questões que eventualmente vão aparecer na interação virtual do filho e da filha na internet, naturalmente vão observar se houve mudança ou vão poder intervir caso alguma interação tenha sido perigosa, ou tenha tido contato ao conteúdo que não é adequado para aquela idade, ou tenha tido contato foram abordados por um criminoso, ou estão conversando com pessoas desconhecidas que estão pedindo coisas que não devem, ou estão expondo seus dados de uma forma irresponsável, mas não por uma consciência irresponsável, mas por uma falta de entendimento que uma vez que você publica alguma coisa na internet, ou que você expõe seus dados, ou que você expõe a sua imagem, ele fica naquele espaço e ele circula por lugares por onde você não tem controle. Pornografia infantil é um assunto extremamente sério e delicado e que precisa ser discutido de forma muito responsável. A pornografia infantil envolve a produção, a distribuição, a posse de imagens e vídeos que retratam crianças e adolescentes envolvidos em atividades sexuais explícitas. Condutas capazes de causar danos, por vezes irreparáveis, às vítimas, comprometendo o seu bem-estar físico, emocional, psicológico. Tanto a pornografia infantil online quanto offline são crimes graves e a luta contra esse tipo de exploração deve ser prioridade para a sociedade como um todo. De acordo com dados de organizações internacionais, milhões de imagens e vídeos de pornografia infantil são identificados todos os dias. Além disso, muitos casos ainda não são nem denunciados, o que torna a situação ainda mais alarmante. Pedófilos e criminosos se valem de plataformas online para trocar, vender, compartilhar esse material ilegal, e que pode também ser explorado fora do ambiente digital, vale dizer. A denúncia de qualquer atividade suspeita é essencial para evitar que mais vítimas sejam exploradas. A recomendação é a responsabilidade de todos,
não só das escolas, não só do governo e gestores, não só dos pais que precisam fazer a mediação parental, mas principalmente a conscientização de toda criança e adolescente que o corpo dela é o importante, não é para se estar trocando em mensagens inapropriadas com pessoas desconhecidas e do outro lado das telas. Então, por exemplo, jogos online, videogames, conteúdos absolutamente inapropriados, desafios perigosos que circulam nas redes digitais numa velocidade surpreendente. Tanto no mundo real como no mundo virtual, crianças e adolescentes podem ser vítimas de muitas violências. Da mesma forma, dos que estão ao nosso lado, podemos ter dentro de casa aqueles que buscam crianças e adolescentes para as práticas de muitos crimes e de muitos danos à infância e adolescência, entre eles a violência sexual. E a violência sexual em vários níveis, desde o assédio, aquele que se aproxima, aquele que se torna íntimo e percebe que a criança está sozinha por muitas horas na internet, por horas inadequadas, e a gente precisa cuidar. Então, esse estranho só se aproxima da criança e do adolescente porque existe um ambiente favorável, porque ela está fora de hora e o algoritmo é capaz de perceber e identificar esses que vão ser os alvos. Criança e adolescente precisa de supervisão. Criança e adolescente precisa de pai e mãe por perto, para que possam proteger, orientar, conversar. Porque nesse mundo que é o virtual, temos o mesmo tipo de perigo, de risco que temos na vida nossa do dia a dia. Pai e mãe responsável precisam estar sempre por perto. Vejam os históricos, conversem, orientem. Se perceberem algumas alterações emocionais, psíquicas, uma criança que não consegue dormir, um adolescente que começa a ter formas de fracasso, de autoagressão, precisa conversar. E se isso for difícil, procure ajuda. O pediatra está aí para orientar.